É um sonho de consumo para quem trabalha com análise forense em rede e IDS em grampo, a caixa preta do sistema celular, né? A gente sempre olhava, via, posso grampear uma rede sem fio, vou tentar quebrar a chave de lá, vou grampear uma rede fechada, uma rede cabeada, fibra, submarino, o que é que seja. Mas o sistema de celular tem pela própria filosofia ou a forma fechada de ter uma frequência à parte, não é todo equipamento que você pode usar para grampear, e a forma como as operadoras implementam sua segurança deixavam isso meio a desejar. Não do ponto de vista de hacking, mas principalmente do ponto de vista de podermos descobrir coisas que estariam acontecendo nos nossos equipamentos, nos nossos celulares, indo ou voltando. Em 2011 eu falava aqui, e foi bem interessante o feedback, que melhorou bastante a palestra para o ano seguinte, sobre insegurança em dispositivos móveis, e vimos aí um dos maiores IDS, na realidade, um dos maiores grampos que podia existir, já estava em boa parte dos equipamentos, que era o Carrier IQ, implantado em milhões de equipamentos, e iam para algum canto. Acho que hoje a gente tem a resposta. Em 2011 a gente perguntava para onde é que ia tanta informação dos rootkits instalados ao redor do mundo, um Carrier IQ. E eu acredito que hoje a gente já tem essa resposta, alguém recebia isso aí. Não eram só as operadoras de telefonia celular. Também não vou falar aqui, pessoal, um app para fazer grampo. Não. Vamos falar sobre a possibilidade real de resolver essa questão, essa limitação de fazer, de instalar ou ver o que está acontecendo dentro do sistema de telefonia celular. Então, na realidade, nós temos aqui um sistema ou possibilidade de implantação de um sistema de detecção de intrusões para redes celulares. E é isso que a gente vai começar a conversar. Isso aí, a base ou a fundamentação, a motivação vem do que se apresentou nos últimos 5 meses, principalmente nas conferências internacionais, o Black Hat, DEFCON, tem falado sobre uma coisa que está para chegar, ou está em vias de ser aprovado aqui no Brasil, que é exatamente a porta onde nós temos a possibilidade de entrar na caixa preta do sistema de telefonia celular. Portanto, estamos falando, sim, da possibilidade de implantar, instalar um IDS em sistemas de telefonia celular e, consequentemente, ver o que está passando e não só grampear esse tráfego, mas conseguir encontrar ataques, malwares, o que quer que seja, passando por essa rede. Tá? Pronto, acho que meu tempo vai começar agora. Ali em cima tem o logotipo da Academia do Hacker Ético, né? Uma iniciativa de fazer hacking com responsabilidade, preparar a juventude ou a molecada que está aí para começar a pensar a segurança logo cedo. Isso a gente faz lá no IFRN e tem a pretensão de depois expandir isso aí, preparando material e divulgando a cultura do hacking ético. Pois bem, então vamos lá, contextualizar. Quando a gente fala de IDS de celular, antes a gente precisa falar de IDS de rede, né, o networking IDS, e o network de rede presume que você tem um grampo. Você não tem como instalar um IDS de rede se você não estiver capturando pacotes, e presume que você tem um sniffer de rede, seja, aí tem as várias modalidades, numa porta espelhada de um switch, numa rede sem fio, num hub, numa bridge entre uma origem e destino, você tem que grampear em algum canto. E é aí onde a gente precisa entender que para fazer um IDS de celular, eu tenho que grampear a rede celular em algum canto onde eu consiga ver o que está passando. E aí ele começa a se assemelhar a um IDS de rede. Então a gente pode classificar inicialmente, para ficar bem claro, que o IDS de celular é um IDS de rede celular. Ok? Então, antes de mais nada, o principal desafio é como é que a gente grampeia uma rede de telefonia celular. Mas isso já existe. Tá? Já existe no âmbito no âmbito legal, das polícias, e não é uma coisa trivial, convencional e aberta que pode ser feita por um pesquisador simplesmente porque quer verificar o que está passando na rede de telefonia aqui, como se faz, por exemplo, em grampos em rede sem fio.
Então, a gente está falando aqui de capturar e analisar tráfego de voz, dados e redes de telefonia celular. Tudo o que está indo ou voltando, não do seu equipamento. Para isso aí, você teria um desenvolvimento de um app que colocaria um keylogger ou um rootkit no seu equipamento para ver o que você está falando. A gente está falando de, por exemplo, todos que estivessem usando o celular nessa sala estivessem passando por um sistema de detecção de intrusões, ou pelo menos de um grampo que jogaria esse tráfego para ser analisado. É isso que a gente faz. Mas para que isso? É só molecagem, só hack? Não, muito pelo contrário. A partir de acesso a esse tráfego, pode-se buscar detectar malwares que estariam em execução em nossos equipamentos celulares, backdoors jogando botnets instalados nesses equipamentos, comportamentos anormais de dados e informações indo ou voltando de nossos celulares, busca por padrões, strings em arquivos no tráfego de dados, né? Você procura por fazer a correlação do que está passando nos dados e relaciona até os serviços em execução no seu celular, de instant message, se for possível, quebrar a segurança nesse tráfego, e também SMS e o que é que seja. E também, já que se está se falando de celular, a voz, que seria o grampo convencional da telefonia fixa. Buscar por padrões, citações, padrões na conversa por voz. Vou só botar 3 slides aqui rapidinhos para mostrar que a polícia, o Estado, ele tem os seus métodos legais de fazer grampo no sistema de telefonia celular, que foi uma ampliação do grampo convencional, que são as escutas telefônicas, que às vezes aparecem aí no jornal, que aqueles trechos bonitos lá, daquela, né, o que está se conversando de um lado para o outro. Virou moda mostrar aquilo. Aquilo não vem do nada. O sistema existe, é fácil de se utilizar, mas nem todo mundo pode ter, teoricamente. Dizem que algumas pessoas que não tinham autorização para ter, têm, mas a gente não vai entrar nesse mérito. O fato é que existem sistemas de grampo autorizados. O mais conhecido é o Guardião. Quem não conhecia, viu no Tropa de Elite 2, pelo menos falando dele, né? A gravação, o grampo que o Capitão Nascimento pediu lá para fazer. E, embora tenha sido um sistema desenvolvido e com a participação de policiais federais, em 2002, ele passou a ser vendido por uma empresa chamada Digitro, né, que trabalha bem com VoIP aí, tem essa solução de grampo para as forças policiais, e até 2007, 12 estados da federação, o Distrito Federal, mais a Polícia Federal e a Procuradoria da República passaram a usar o Guardião. Nada mais é do que um sistema onde, a partir da autorização de escuta, a operadora desvia o tráfego que foi autorizado a fazer o grampo para uma sala, para um equipamento em um determinado local da polícia, e ele recebe esse tráfego, ele é gravado e transcritores, agentes lá da polícia, vão escutar e fazer a transcrição para utilizar isso aí. Isso é o grampo convencional, não tem nada demais aqui, eu não sou policial, fiquei sabendo disso pela própria imprensa. Deixei, inclusive, aí a fonte para não dizer que é alguma informação sigilosa. Está aí, o Guardião existe, é utilizado, só não pode ser comprado por civil nem por pesquisador para utilizar. Depois do Guardião, em 2007, veio o Sombra. A ideia da Polícia Federal era não ficar dependente de um sistema proprietário, passou a desenvolver e utilizar um sistema semelhante, mas que não tinha a dependência de ficar mantendo as suas atualizações, pagando para empresas. A partir de 2007, a ideia era essa mesma aí. E, finalmente, em 2010... começou o planejamento, em 2012, o sistema SIS, que ele trouxe não só a atualização com que foi aprendido com o Guardião e com Sombra, como também trouxe a possibilidade, e isso, do ponto de vista legal, é preocupante, das forças policiais grampearem o tráfego sem que operadores das operadoras, né, sem que funcionários das operadoras tomem conhecimento que o grampo está sendo feito. Não vou falar da parte legal, mas isso é preocupante, porque você não sabe se tem autorização ou não, mas, por outro lado, ele protege as pessoas das operadoras de saber o que está acontecendo. O SIS também trouxe, né, com muita força aí, a possibilidade de interceptação não só da telefonia. Até então se falava muito de telefonia fixa e celular. O SIS também permite que se grampeie e se consiga monitorar tráfegos de dados e qualquer outro sinal. Por isso que o nome é Sistema de Interceptação de Sinais. Ok, voz e dados. Isso aí é o cenário oficial.
Falando ainda de cenário oficial, o governo americano utiliza esse sistema chamado Stingray, tá? Que seria o CIS móvel. Coloca esse equipamentozinho, que tem a foto aí, dentro de um furgão, parece uma coisa bem CSI, mas é assim mesmo. E o que ele faz é simula uma torre de celular para tentar fazer o meio de campo ou interceptar isso. Ele tem que estar a pelo menos, ou no máximo, 60, 70 metros do alvo. Então, ele coloca esse furgão próximo a onde está se fazendo o grampo e, teoricamente, com autorização, ele intercepta essa informação, grampeia e analisa. Fabricação alemã, mas pelo menos o relato é que só quem usa isso é o governo americano. Houve uma contrapartida ou um combate aí ao Stingray, uma contramedida. Em 2011, um grupo de pesquisadores ou hackers, ou os dois, criou o Catcher, que na realidade é um detector de Stingray, que é possível descobrir se as torres que estão ali próximas, alguma delas tem um comportamento fake semelhante a um Stingray e, consequentemente, a partir de um app desenvolvido para eles, eles colocam um equipamento em modo avião quando detectam que o Stingray está ativo. Isso tudo aí é uma questão policial, nada ainda em cima do que a gente vai falar. Só para dizer que IDS em redes celulares é possível, mas desde com equipamento geralmente caro e com amparo e autorização legal a partir das forças policiais não é uma coisa nova. Conclusão, sim, é possível grampear redes celulares, mas é possível utilizar um IDS para analisar esse tráfego? Se sim, é possível desenvolver um IDS de celular. Ora, se o tráfego é possível ser capturado, esse tráfego pode ser analisado. Não se sabe se isso está sendo feito, né? A não ser que tenham policiais aqui nessa sala, talvez tenha, mas não vou perguntar, acho que já me envolvi demais, e que vai fazer essa análise para saber o que tem lá dentro. Vamos trazer, então, para a nossa realidade. Não é bem assim. Grampos em rede de telefonia celular não são baratos, equipamentos. Para você ter uma ideia, o Guardião da Vida tem 400 a 500 mil reais a versão básica dele, o Stingray, pelo que o levantamento, $350 mil é o preço do Stingray, e isso não é acessível. E muito menos a civis. Você não pode chegar lá e dizer, eu quero comprar um Guardião para mim, eu quero comprar um Stingray para mim. E legalmente autorizados. Consegui comprar em algum canto aí, de uma delegacia sucateada, em algum lugar, um guardião está ali na minha casa e sou preso no outro dia, porque não tem autorização para fazer isso aí. Vamos, então, para a nossa realidade. Se os grampos em rede de telefonia celular não são baratos, será que a gente pode desenvolver uma solução de baixo custo? Se não é acessível a civis, será que podemos desenvolver uma solução com hardware e software sem restrições de compra ou utilização, usando equipamentos normais ou comprados em qualquer loja de informática? Ilegalmente autorizados, será que eu posso testar e utilizar isso sem ser preso? Né? Essa é a situação. E aí vem o equipamento que foi o motivador de trazer isso para cá. Só por curiosidade, quem sabe o que é isso aí? Só levanta a mão, fica à vontade. Não é um modem ADSL, não é um access point. Eu vou botar o nome aqui e vou perguntar quem já ouviu falar nisso. Fentocell. Por gentileza, levanta a mão quem já ouviu falar em Fentocell. Aí já melhorou. Tem, né? 3%. Tá bom. Né? Ok, pessoal. Isso vai ser motivo de nossas conversas de hoje em diante. Por quê? Porque há exatos não, 1 mês e 2 dias, dia 4 de novembro agora, finalmente o Brasil, a Anatel, autorizou o uso de Fentocell para nosso sistema de telefonia, nossas operadoras de celular. O americano já convive com isso desde 2007 e hoje isso é uma realidade, tanto que o que a gente tem aqui foi fruto da conversa ou das tentativas de usar isso para o que a gente vai conversar aqui, que é grampear a rede celular a partir do uso de Fentocell. Então vamos entender como é que ele funciona. Ele é uma estação de rádio base intermediária, ou seja, é uma mini torre de celular que é posicionada entre os aparelhos de celular e as centrais de comutação ou entre as torres oficiais. Em resumo, se eu tivesse um Fentocell nessa sala, eu vi pessoas reclamando do sinal de celular aqui dentro. Você teria um sinal muito mais amplo, porque, autorizado pelas operadoras, ele seria um replicador, teoricamente. Mas não é bem assim.
Você teria o sinal, GSM ou CDMA, dependendo da operadora, aqui para dentro forte, e ele utilizaria o link de banda larga do hotel ou da residência para chegar até um gateway da operadora e entrar na rede de telefonia. Então, uma coisa bem interessante, passou e virou uma prática comum que usuários de casas muito remotas, de fazendas e locais onde o sinal era muito fraco, conversar com a operadora e pedir, e ela instala um Fentocell para ele, ela configura e, a partir de então, ele tem um sinal ampliado, usando o gateway, o roteador normal dele, a DSL lá, para chegar pela internet até o gateway da operadora de telefonia e de lá entrar no sistema de telefonia em definitivo, como tem aí no desenho. Então, residências e ambientes fechados, fantástico. Quem é que não precisa disso? Eu acho que o brasileiro não precisa muito, porque o sinal de celular é uma maravilha em todo canto, né? Então, imagina aí, por exemplo, ambientes como estacionamentos, shopping centers que têm paredes muito grossas, têm dificuldade, aeroportos. Isso é legal. Então, ele amplia a área de cobertura indoor, é uma solução ideal para regiões de difícil acesso, beneficia usuários e operadoras, o usuário que tem um sinal melhor, a operadora que vai diminuir a reclamação. Quem está ali, ele passa a ter um sinal melhor e, consequentemente, reclama menos da operadora. E conecta-se à rede da operadora através de conexão banda larga do ambiente e do usuário. Aí é onde a gente começa a pensar, espera aí, eu não conseguia botar um grampo na rede de celular. Mas se essa rede passa por um equipamento e esse equipamento usa a rede, que rede? Minha rede doméstica, banda larga, para chegar no outro canto, será que no meio do caminho não dá para botar um grampo? E é aí que começa a nossa conversa, começa a nossa curiosidade. Eu falo nossa hoje me apropriando, mas eu vou citar os créditos de quem é que tem feito isso a partir do modelo que já está implantado lá nos Estados Unidos, né? Vamos lá. Limitações ou características. Cobertura de 50 a 200 metros, teórico, mas isso aí na prática chega aí, dependendo do ambiente, 100 a 120 metros máximo, mas é interessante, suficiente. Potência inferior a 1 watt. Mesmas faixas de frequência dos operadores de celular. GSM, CDMA, dependendo da operadora, 3G. Padrão adotado pelas operadoras, aí vem as primeiras características importantes. Não é qualquer um que pode pegar um Fentocell, ligar e funcionar. Quem autoriza e quem fecha a ponta do outro lado é a operadora. Todos os modelos, todas as operadoras que já usam isso, eu falo já sobre elas pré-configuram e entregam o equipamento pré-configurado para o cliente não precisar estar mexendo. Não é igual um access point que você vai mexendo, nem aquele que tem a senha mágica que você muda para modo NAT e modo bridge. É um equipamento que a operadora entrega para você para colocar na sua instituição, na sua casa, pré-configurado. O gerenciamento é remoto, upgrade de software remoto, feito pela operadora sem intervenção dos usuários, e a oferta geralmente é gratuita ou com preço subsidiado. Foi aí que começou a discussão de implantação no Brasil. Desde 2008, pelo relato que eu comecei a procurar aí, havia uma briga, operadoras, Anatel, sociedade de usuários de celular, né? Todo mundo que se interessava pela área. Se isso fosse implantado no Brasil, isso tinha que estar bem claro. Quem ia pagar a conta? O usuário final? A operadora? Os dois? O governo? E por aí vai. Por incrível que pareça, isso foi um dos maiores motivadores para demorar tanto e só ser autorizado agora no Brasil. Enquanto a maioria oferece isso gratuitamente pelo próprio benefício que representa para todo mundo. Principais desafios de discussões. O usuário pode adquirir seu próprio Fentocell? Não. Eu até pensei, quando comecei a ver esse assunto, em comprar $200 no eBay, facinho, vários modelos, inclusive esse que a gente vai falar aqui, mas não achei interessante ter e não poder usar de fato. Não, mas só para ver como é que ele funciona internamente, preferi pegar o manual dele e olhar do que estar gastando com isso sem necessidade. Esperar uma operadora brasileira disponibilizar e a gente pode dar uma olhadinha nele. Tá? Então, a utilização atualmente está condicionada à oferta e autorização da operadora e liberação pela agência reguladora. No caso do Brasil, só a partir de 4 de novembro último, né? Há um mês atrás. Outras discussões que já foram resolvidas externamente e agora já tem regras para cá. Usuários externos, vizinhos, por exemplo, podem usufruir do Fentocell sem autorização explícita, sendo usuário da mesma operadora, por exemplo? Aí você diz, teoricamente sim, mas veja...
O seu vizinho está usando o seu FentonCell, mas seu FentonCell está usando o seu roteador cabo ou ADSL que você paga. Isso é justo? Aí, então começou a ter problemas ou começou a ter discussões em cima disso aí. E aí o leque de discussão é: eu posso limitar que aparelhos podem se autenticar no meu FentonCell, eu posso fazer acordo para a turma toda do condomínio usar o mesmo FentonCell. É nesse nível de conversa que foi discutida a autorização e a normatização do uso de FentonCell. Já em uso em vários países, nos Estados Unidos, por exemplo, das 5 operadoras aí, só a T-Mobile que não usa ainda o FentonCell, nem demonstra querer utilizar. Ela prefere oferecer um modelo baseado, que hoje as outras operadoras começam a concordar com ela, de um modelo em que se use redes Wi-Fi para fazer um túnel usando as redes convencionais Wi-Fi para ambientes com sinal fraco. E, nesse caso, ao invés de um FentonCell, quem teria a funcionalidade de fechar o túnel na ponta não seria o FentonCell, mas o próprio equipamento, o próprio aparelho, se utilizaria a rede Wi-Fi para chegar. A rede Wi-Fi que eu falo é a rede local, né, atrás de um roteador de banda larga, para chegar até o gateway da operadora e voltar a ter sinal de rede. Reino Unido, Vodafone, Japão, SoftBank, e no Brasil, como eu falei agora há pouco, vamos começar a ver isso aí. Próximo ano vocês vão dizer: rapaz, Ricardo estava correto, né? Isso já, talvez até próxima semana. As operadoras não começaram a pensar nisso agora. A TIM e a Vivo são as mais avançadas em preparação para oferta de FentonCell. Você pode aguardar nos próximos dias, agora com a autorização da Anatel, vão começar a oferecer esse serviço para a gente. Beleza, vamos lá voltar à pergunta. Como eu vou grampear uma rede de telefonia celular? Eu ouvia 2 pontos. Um é no tráfego até o gateway da operadora, já que é rede internet. Teoricamente, aí, eu tenho acesso físico, pelo menos entre o FentonCell e meu roteador ADSL, concorda? Fisicamente está dentro da minha casa, eu vou ali, boto um hubzinho, um switch com a porta espelhada, o que é que seja, uma bridge, consigo grampear. O que é que passa ali? E o outro seria no próprio FentonCell. Aí é mais complicado. Teria que mexer no software, ter acesso a esse equipamento. Vamos começar na rede, então, que teoricamente seria mais fácil. Preferencialmente antes do roteador de acesso. É possível grampear aí? Bom, vamos ver como é que ele funciona. Isso aí está explícito nos manuais de todos os equipamentos disponíveis aí no mercado. Ele usa para tecnologias GSM, o EAP SIM, que faz tunelamento IPsec do FentonCell até a rede de telefonia. Então, nada feito, eu tenho túnel. Os modelos no padrão UMTS e CDMA, utiliza o EAP AKA, o AKA, que faz troca de chaves também, não é o IPsec, mas faz um túnel encriptado do equipamento até o gateway da operadora. O que é que isso quer dizer? Que não é possível, a não ser que você queira brigar para quebrar, furar um túnel IPsec aí, eu não vou atrás, fico muito bem-vindos quem quiser testar. O fato é que a encriptação, existe um túnel do equipamento até o gateway da operadora, e qualquer grampo no meio do caminho que eu vou pegar são pacotes do túnel. Eu não consigo ver o conteúdo deles. Sobrou o quê? Desculpa, aí só para mostrar um tráfego de túnel encriptado com IPsec. Isso é o que você vê no seu Wireshark aí, depois de ter grampeado um pacote saindo do FentonCell e passando pelo seu roteador ADSL. Só temos agora uma oportunidade, que é hackear, acessar de forma indevida ou aproveitando-se de vulnerabilidade o próprio FentonCell. E aí, dentro dele, verificar o funcionamento e tentar, a partir dele, botar um grampo. Fica à vontade, bibliografia vasta sobre o assunto, como é que ele funciona internamente do ponto de vista genérico de funcionamento, e também os manuais ajudam a descobrir como é que ele funciona. E aí, como se instalaria um grampo? 3 formas básicas na hora de assumir esse desafio. A primeira, com o auxílio e autorização da operadora.
Não é o caso, pelo menos não nesse momento. A não ser que uma operadora como a TIM ou Vivo, que vai começar a chamasse, convidasse alguém, pega um Fentoncell e descobre aí se tem como... Isso é normal e natural, talvez até sua própria equipe. Mas nós estamos falando de quem está de fora fazer uma coisa desse tipo. Instalando, configurando o próprio Fentoncell, não adianta. Por quê? Porque ele não está associado a nenhuma operadora. Talvez, no máximo, para descobrir vulnerabilidades e acessar o equipamento. Sim, se você se predispuser a pagar para comprar um Fentoncell e estudar, novo, $270 no eBay, usado $200, 170 na promoção, você compra e verifica. E o terceiro seria, tendo o seu Fentoncell da operadora, tentar explorar, encontrar uma vulnerabilidade para, a partir disso, conseguir identificar o que está passando por ali. O que a gente quer? Que fique bem claro. Já que eu não posso grampear do Fentoncell para frente e nem no tráfego CDMA ou GSM, eu quero, a partir do equipamento, de alguma forma, extrair esse tráfego antes que ele entre no túnel. Que aí não adianta mais. Certo? Ok. Alguém fez isso? Sim. E foi mais uma motivação. Essa empresa, ou esse grupo chamado ISEC Partners, apresentou tanto na Black Hat como na Defcon, com muito mérito, não somente como fazer, para chegar até o firmware, acessar, ter uma shell dentro do Fentoncell, como estudou exaustivamente o funcionamento dele e apresentou as características de como o túnel é implementado, por que é que não consegue se pegar pacotes PCAP passando. Isso tudo foi mastigado e está disponível no site da própria ISEC, tem os links aí em seguida, e o crédito é todo deles para mostrar não o que a gente quer aqui, mas um passo para ele. É possível explorar a vulnerabilidade de alguns modelos Fentoncell disponíveis no mercado e, a partir disso, colocar um grampo para chegar no título da nossa apresentação. Nós queremos dar toda a base para ter um mínimo de fundamento técnico e prático de que, a partir do grampo, eu posso botar um IDS e aí eu faço minha pesquisa, que é verificar o que está passando nesse tráfego aí. Ok, como é que eles fizeram, então? Primeiro, pegaram esse modelo, comercialmente chamado de Verizon Network Extenders, né? Estou quase lá, viu? Acho que estou melhor. Cadê o sorriso, não? Como é o risonho? Risonho está aí, não? Também tem dificuldade com inglês, viu, Risonho? Mas estou melhorzinho um pouquinho. Então, dois equipamentos da Verizon, que estão aí, o SCS26 UC4 e seu sucessor SCS2901 da Samsung, foram utilizados por esse grupo. Detalhe, e é muito importante isso, vamos lá para a parte legal. Esse é um equipamento que estava em funcionamento. O grupo se predispôs a mexer e a tentar hackear, explorar a vulnerabilidade desse equipamento. Isso foi feito com conhecimento e autorização da operadora, e tanto foi que a operadora, ficando grata pela descoberta da vulnerabilidade e possibilidade de aplicar o patch, liberou os autores para apresentar isso na Black Hat e Defcon. Não foi molecagem, foi uma coisa que, apesar de uma vulnerabilidade apresentada publicamente, foi autorizado pela operadora. Tá? O que é que os caras conseguiram fazer? Não só explorar a vulnerabilidade, mas a partir de então acessar chamadas telefônicas, mensagens SMS, MMS, attacks man in the middle, fazer SL stripping e inclusive depois clonagem de celulares. Sem acesso físico ao celular, pegando os dados que o celular estava usando para se autenticar na rede, no grampo, colocando um clone, configurando e fazendo a clonagem de celular naquele ambiente onde tinha o Fentoncell. Aí as características técnicas do Fentoncell utilizado para essa tarefa. O importante, como é que conseguiu chegar até a shell. Isso aí eles mostraram foi a parte mais fácil. Por uma fragilidade no sistema de boot chamado U-Boot. Eles botaram um cabo HDMI na porta de console desse equipamento. Na hora do boot, deram um Ctrl+C, botaram uma stringzinha que está reportada aí na apresentação, e tem inclusive o vídeo desse momento, e eles receberam uma shell de root do Fentoncell. Então, aí foi
essa vulnerabilidade de receber a partir do console uma shell de root foi fundamental para os outros experimentos. Mas não era só isso. Ele precisava agora tentar, como root da máquina, capturar pacotes e seria o natural jogar, por exemplo, para a sua placa Ethernet, ligando ela em uma máquina, num hub ou no switch com espelhamento, ou diretamente com cabo cross, numa máquina que fizesse a captura desses pacotes para analisar posteriormente. Primeiro grande... Além disso, tinha um serviço SSH no equipamento, mas não podia entrar com o modo root. Eles, com a permissão de root, alteraram para dar SSH direto para o equipamento como root. Regras IP tables para bloquear uma série de portas, flush nas regras, e aí começou a abrir as portas do equipamento. Mas veio a parte mais difícil e mais complicada, bem detalhada no trabalho do grupo, que era o cliente VPN que eles usavam para implementar o IPsec. Não era uma solução free e não era um processo. Ele foi implementado no kernel do equipamento do Phantom Cell. Inclusive, por estar como módulo do kernel, uma das funcionalidades era não liberar pacotes PCAP, não disponibilizar a possibilidade de se grampear ou receber esse tráfego antes do processo de encriptação. Então, existe todo um mérito desse grupo, que eles não só descobriram isso, como manipularam o kernel do Phantom Cell, aplicaram um patch deles, fazendo com que antes que o QuickSec VPN Client ativasse e começasse a encriptar os dados, os pacotes fossem capturados e disponibilizados no formato PCAP. Esse foi um hacking bem feito. E, a partir de então, você tinha a possibilidade de jogar na interface Ethernet do Phantom Cell os pacotes antes da encriptação. Essa foi a grande sacada desse grupo que fez isso aí. Aí está o link em cima para os slides da apresentação deles na DEFCON, e embaixo vários vídeos explicando, depois do hacking feito, como eles fizeram para interceptar chamada de voz, interceptar e depurar SMS, MMS, o tráfego de dados e, por último, como eles fizeram o processo de clonagem, pegando o e-mail, as informações do celular e fazia a clonagem. É bem interessante. Não sei se vocês vão ver lá, quem tiver curiosidade de acessar, eles na porta da sala disseram, se você vai entrar nessa sala, desligue seu celular, porque senão você vai estar sendo clonado, sendo grampeado, porque aqui dentro dessa sala tem um Phantom Cell, e com certeza, se o sinal estava mais forte a partir daquela célula, os equipamentos iam se associar utilizando essa célula aí. Beleza. Dava para a gente conversar um pouco mais, sim, mas ali é a parte de grampo. Se a gente fosse falar só do grampo, aí a gente ia dar uma olhada no vídeo dos caras e dar uma conversada sobre como é que eles fizeram isso aí. Está tudo mastigadinho nos vídeos e na apresentação, eu deixo isso para vocês por curiosidade. Vamos agora, então, para o que interessa de fato. O grampo é possível? Sim. Como é que eu faço agora um IDS de celular? Ora, o mais difícil era jogar o grampo. Você precisa agora pegar a interface desse Phantom Cell, jogar num barramento e botar ali um IDS com regras que identificam o que você quer fazer. Por exemplo, se você quer analisar malwares, você coloca regras de malware no IDS no mesmo barramento. Se você quer detectar ataques ou backdoors indo ou voltando de equipamentos daquela rede, você coloca regras específicas naquele IDS. Quem fez isso? Alguém fez? Sim, também, dando mérito. Uma empresa chamada LMG Security escreveu um paper muito legal, 70, quase 80 páginas, pegando a mesma fragilidade, o mesmo equipamento e a mesma operadora feita pelo pessoal da IPsec, da ISEC, desculpe, e a partir da instalação de um Snort IDS, no barramento onde os dados do Phantom Cell estavam sendo disponibilizados, criou regras específicas e fez uma prova de conceito. O que é que ele fez? Pegou um celular, ligou, associou a esse Phantom Cell e fez com que esse celular pegasse um malware. Ligado ao Phantom Cell, colocou um Snort IDS com regras específicas para aquele malware, só para provar que na hora que ele fizesse o download do malware para o celular, ele iria
com o IDS capturar e identificar um malware em ação. Ok, mas aí tem um pequeno problema da LMG com relação ao ISEC. O ISEC recebeu a autorização da Wiresson. A LMG não tinha essa autorização. Então, eles tinham um componente adicional. Eles não podiam levantar um Phantom Cell aqui hackeado e fazer isso para todo mundo. Eles fizeram, então, numa caixa blindada. Tá? Deixa eu passar aqui um slide, depois eu volto. Não dá para passar. Vou passar todos aqui e voltar. Só para vocês terem. Eles usaram essa câmara de ensaio blindada para evitar que o celular que estivesse ali dentro e o Phantom Cell, principalmente que estava ali dentro, tivesse seu sinal descoberto por celulares fora dessa caixa. E ali no cantinho vocês veem, aquela caixinha preta ali é o Phantom Cell da Wiresson. E a saída dessa caixa é somente a saída para a máquina com IDS e para a rede ADSL. Qual é o objetivo, ou qual era o objetivo aí? Que um celular, num ambiente fechado e protegido e limitado, acessasse o Phantom Cell, fosse feito o grampo, sem afetar o sistema de telefonia do ambiente que estava ali. Então, só voltando um pouquinho aqui. Escolheram um malware específico para Android, chamado Android Steals. Tem aí o site, quem quiser baixar. Não baixe de seus Androids. E depois, fez a assinatura Snort para analisar o malware. O que é que eles fizeram? Esse Android Steals está bem detalhado nesses dois links aí, com a assinatura, como é que ele funciona. Ele instala um zumbi de botnet, tenta se conectar num comando e controle. Tem vários padrões de comportamento. A equipe pegou os vários padrões de comportamento e criou uma regra para cada tipo de comportamento para provar que todos esses comportamentos replicados ou identificados no tráfego iam implicar, né, ser capturados pelo IDS e gerariam alertas sobre esse tipo de comportamento. Só para vocês terem uma ideia, quem conhece o Snort aí, mesmo para quem não conhece, o que eu coloquei ali em azul, a parte do MSG é o que vai aparecer no log do Snort quando ele identificar um determinado conteúdo. O que está em vermelho ali, contente, naquele caso ali em específico, é uma assinaturazinha. Tá? Ele está em hex ali, um trecho que caracteriza o tráfego de comunicação, comando e controle entre o cliente bota instalado no celular e um IP externo, que seria o IP do controlador do celular, controlador desse malware que foi instalado na máquina. Onde é que ele pegou aquela stringzinha lá? Nos dois relatórios que foram apresentados anteriormente. Os antivírus têm isso aí, as assinaturas, os padrões. Então, são dois aí, ó. Seria aquele 95211 alguma coisa, é o IP de um dos controladores desse malware para Android. Esse 31170 é um outro controlador, de modo que essas duas regras eles identificavam só o tráfego de comando e controle. E por aí foi. Como tinha esse malware, ele realmente faz uma bagunça grande, ele tem vários comportamentos, todos eles foram mapeados. Veja aí, os sites que eram acessados pelo malware, né? Está aí YNF alguma coisa, isso aí é uma máquina. De onde foi baixado, de onde era feito o download do malware. Embaixo também, são dois, em vermelho é o conteúdo que passa no tráfego e em azul que sai no log. E aqui, finalmente, o que a maioria dos antivírus usa e que os experimentos de incorporação de regras de antivírus ao Snort IDS para identificar vírus e malware normalmente fazem é pegar uma sequência inicial de bits do binário do malware que vai passar e transforma isso em assinatura. Passou aqueles 42 bytes ali, eu tenho o malware com certeza, a não ser que exista algum binário que tenha os 42 bytes iguais àquele malware. Mas aí seria um falso positivo, você descarta. Mas quase sempre você tem aí a assinatura do malware. E outras, tem lá no paper tem vários outros padrões aí utilizados pelo Snort, pela equipe da LMG para o Snort. Já mostrei isso aí, então veja, ó, na caixa preta eu tenho um celular, tenho o Phantom Cell ligado no Snort IDS, antes de chegar até a rede externa. Aí, exemplo dos logs que foram apresentados na máquina do Snort IDS, mostrando que se conseguia de fato e o tráfego não estava encriptado, que não tinha sido ainda grampeado, não tinha sido ainda encriptado, e é a prova de conceito de que
a partir de um FentonCell com a vulnerabilidade explorada, que se permita alterar o funcionamento, fazendo com que ele consiga jogar os pacotes PCAP para a sua porta Ethernet, ligando isso a um barramento onde exista uma máquina com IDS, nós conseguimos nosso sonho de consumo, que era um IDS para sistemas de celular, que vai muito além do IDS para identificar se nosso celular tem malware. Nós estamos falando de toda uma rede e eu acredito que essa é uma grande contribuição. E agora, com a disseminação de FentonCell em larga escala, muito provavelmente no nosso país, nós vamos ter aí um cenário interessante, de repente fazer parcerias com as operadoras para tentar, identificando vulnerabilidades, montar esses cenários. Então, finalmente, é possível se instalar um CIDS, um IDS celular. O elo mais fraco que tanto buscávamos, quando eu falo tanto buscávamos, é só pelo sonho de consumo de fazer um IDS para sistema de celular, que era uma caixa preta. É o próprio FentonCell, porque é onde o tráfego, por alguns instantes, você consegue fazer o grampo sem estar submetido à criptografia ou algum método de embaralhamento aí, né? O grampo só pode ser instalado a partir do hacking desses componentes. As pesquisas com esse tipo de IDS não são brincadeira, principalmente em ambientes de produção. O potencial de colaboração da academia é imenso. E é esse o motivo que eu trouxe para a gente conversar aqui, abrir aí as cabeças para trabalhos e TCCs, mas muito principalmente para quem trabalha na ponta lá, junto às operadoras, para ver que o negócio é possível, tem que se tomar cuidado também. Agora, uma coisa para pensar. Conclusão dos trabalhos apresentados pelos dois grupos. Primeiro, os Estados Unidos já estão pensando em abolir o uso de FentonCells. O Brasil vai começar a usar FentonCell agora. Então, só para... Deixo esse questionamento para vocês, mas o fato é que vai estar aí, enquanto isso não for transformado numa outra tecnologia, temos a possibilidade, usando um pouquinho de hacking e boa vontade, de colaborar e ter o nosso próprio IDS de celular. E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, ajude na divulgação do canal clicando no botão gostei logo abaixo do vídeo e adicionando como favorito. Deixe também um comentário sobre o que achou do vídeo ou um recado para a gente na área de comentário de cada vídeo. E para quem ainda não se inscreveu no canal Segurança de Redes, basta clicar no inscrever-se na página inicial do canal. E não esqueça de marcar a opção de receber informações sobre atualizações por e-mail. Participe!